A investigação sobre a morte de Arthur acaba de entrar em sua fase mais perigosa e surpreendente. Depois de dias cercados por dúvidas, versões contraditórias e suspeitas espalhadas por todos os lados, finalmente surge uma informação capaz de mudar completamente o rumo da história. O laudo preliminar da perícia trouxe uma conclusão chocante. Arthur não caiu sozinho. Arthur foi empurrado. A revelação cai como uma bomba entre todos os envolvidos e transforma aquilo que muitos acreditavam ser um acidente em um possível assassinato. A partir desse momento, ninguém mais pode fingir que se trata de uma tragédia comum. Existe um criminoso. Existe alguém que estava presente naquele momento. E existe uma verdade que alguém está tentando esconder desesperadamente. Mas o mais impressionante é que as primeiras suspeitas surgem quase imediatamente. Após analisar os depoimentos colhidos pela polícia, Pedro comenta com Kleber que Adriana passa a ser considerada a principal suspeita do caso. O nome dela começa a circular nos bastidores da investigação, e cada detalhe de sua relação com Arthur passa a ser examinado com atenção. Só que existe um problema. Quanto mais rapidamente todos apontam para Adriana, mais surge a dúvida de que alguém pode estar direcionando as atenções para ela. Seria ela realmente culpada? Ou alguém encontrou a vítima perfeita para assumir a culpa? Enquanto isso, a situação se torna ainda mais complicada quando Pilar decide partir para o ataque. Determinada a conseguir justiça para a família Brandão, ela procura Ademir e faz um pedido que pode mudar completamente os rumos da disputa. Pilar quer que ele assuma o caso contra Adriana. Porém, o que mais chama a atenção não é o pedido em si, mas a intensidade com que ela exige resultados. Pilar deixa claro que deseja a condenação de Adriana. E mais do que isso, ela quer que Ademir utilize todos os métodos possíveis para alcançar esse objetivo. Uma atitude que levanta uma pergunta inquietante. Pilar busca justiça ou vingança? E justamente quando a pressão aumenta de todos os lados, Adriana recebe uma nova intimação para comparecer à polícia. O cerco está se fechando. Cada depoimento pode mudar seu destino. Cada resposta pode criar novas suspeitas. Cada erro pode colocá-la ainda mais perto de uma acusação formal. Mas enquanto a polícia concentra suas atenções nela, outra movimentação acontece longe dos interrogatórios. Otoniel tenta convencer Adriana e Elisa a deixarem o apartamento de Arthur e reconstruírem a família que tinham antes de toda essa tragédia. O pedido parece carinhoso, parece preocupado, parece sincero. Mas será que é apenas isso? Porque existe algo estranho quando alguém insiste tanto para que certas pessoas abandonem justamente o local mais importante de toda a investigação. E se ainda existir alguma pista escondida naquele apartamento? E se Arthur tiver deixado alguma prova antes de morrer? E se alguém estiver tentando impedir que essa descoberta aconteça? Enquanto essas perguntas começam a surgir, Pedro tem uma conversa reveladora com André. Durante o diálogo, ele relembra como conheceu Adriana e como acabou se apaixonando por ela. À primeira vista, parece apenas uma lembrança emocional. Mas em histórias como essa, o passado raramente volta sem motivo. Talvez existam detalhes daquela relação que ainda não foram revelados. Talvez exista uma informação capaz de mudar tudo o que sabemos até agora. E como se o cenário já não estivesse suficientemente tenso, Dora demonstra uma preocupação evidente com o retorno de André ao Brasil, uma reação que desperta ainda mais curiosidade. O que André sabe? Por que sua presença incomoda tanto? Será que ele está voltando apenas para reencontrar velhos conhecidos? Ou será que ele carrega informações que podem explodir essa investigação de uma vez por todas? Porque quanto mais as peças começam a se mover, mais a sensação aumenta de que a morte de Arthur é apenas a ponta de algo muito maior, e talvez a verdadeira ameaça ainda nem tenha mostrado seu rosto. A partir desse momento, a história deixa de ser apenas uma investigação policial e passa a ser uma verdadeira guerra emocional. O ponto mais importante do capítulo é sem dúvida a confirmação de que Arthur foi empurrado. Essa informação muda completamente a percepção de todos os envolvidos. Até então existiam dúvidas, especulações e interpretações diferentes sobre o que poderia ter acontecido. Agora não. Existe uma ação criminosa. Existe um responsável. E existe alguém tentando esconder a verdade. Mas é exatamente aqui que surge a primeira grande pergunta. Por que Adriana se tornou suspeita tão rapidamente? É verdade que os depoimentos parecem apontar para ela. Porém, em novelas cheias de mistério, a primeira pessoa acusada raramente é a responsável final pelo crime. E esse detalhe merece atenção. Quanto mais a investigação insiste em Adriana, mais surge a sensação de que alguém pode estar se beneficiando dessa situação. Quem teria interesse em vê-la atrás das grades?
A resposta talvez esteja em Pilar. A reação dela chama atenção porque vai além do desejo por justiça. Pilar demonstra uma obsessão quase pessoal pela condenação de Adriana. Ao exigir que Ademir utilize todos os recursos possíveis contra ela, Pilar mostra que existe algo muito mais profundo acontecendo. Será apenas revolta? Ou existe uma motivação oculta? Esse comportamento abre espaço para inúmeras interpretações. E se Pilar souber algo que ninguém mais sabe? Enquanto isso, Adriana recebe uma nova convocação da polícia. A situação dela fica cada vez mais delicada. Cada palavra dita no depoimento poderá ser usada contra ela. Cada contradição poderá fortalecer as acusações. Mas existe outro fator importante. Pessoas inocentes costumam agir sob pressão de maneira extremamente suspeita. Medo, nervosismo e insegurança podem ser interpretados como culpa, e isso pode acabar jogando contra Adriana. Só que existe uma cena que merece uma análise ainda mais profunda. A tentativa de Otoniel de tirar Adriana e Elisa do apartamento de Arthur. À primeira vista parece um gesto de proteção. Mas será mesmo? Porque quando alguém insiste para que determinadas pessoas abandonem um local ligado a um crime, inevitavelmente surge uma dúvida. Existe algo naquele apartamento que ainda não foi encontrado? Algum documento? Alguma mensagem? Alguma prova escondida? E se a chave para resolver o caso ainda estiver dentro do apartamento? Outro detalhe importante aparece na conversa entre Pedro e André. Pedro relembra o momento em que conheceu Adriana e se apaixonou por ela. Essa cena parece romântica, mas pode ter uma função muito maior dentro da narrativa. Quando uma novela decide revisitar o passado de um personagem, normalmente está preparando terreno para revelações futuras. Talvez existam fatos daquele relacionamento que ainda não foram revelados ao público. Talvez Pedro esteja começando a enxergar algo que antes ignorava. Ou talvez esteja prestes a descobrir que a mulher por quem se apaixonou esconde segredos que ninguém imaginava. Mas existe outro caminho possível. E se Pedro estiver sendo manipulado emocionalmente? E se alguém estiver usando os sentimentos dele para direcionar a investigação? Essa hipótese não pode ser descartada. Enquanto todos olham para Adriana, o verdadeiro responsável pode estar observando tudo à distância. E justamente por isso o próximo movimento da investigação pode mudar absolutamente tudo. Porque algumas verdades estão começando a emergir, e alguém parece disposto a fazer qualquer coisa para impedir que elas venham à tona. Agora vamos conectar todas as peças. Porque quanto mais observamos os acontecimentos, mais percebemos que existem elementos estranhos surgindo ao redor desse caso. Primeiro temos Arthur morto, depois a confirmação de que ele foi empurrado. Em seguida, Adriana se torna suspeita. Mas logo depois surgem movimentos paralelos acontecendo ao mesmo tempo, e isso raramente é coincidência. Vamos começar por André. A preocupação de Dora com sua volta ao Brasil parece simples, mas provavelmente esconde algo muito maior. Por que a chegada dele causa tanto desconforto? O que mudou desde sua última passagem pelo país? O que ele sabe sobre Arthur? Mini gancho. E se André estiver carregando uma informação capaz de destruir toda a investigação atual? Essa possibilidade ganha força porque a novela faz questão de destacar sua presença justamente agora. Se André não fosse importante para o mistério, sua chegada não receberia tanta atenção. E isso nos leva a uma teoria extremamente interessante. Talvez André conheça um segredo do passado envolvendo Arthur e Adriana. Um segredo que pode mudar completamente a visão do público sobre os acontecimentos. Mas existe uma teoria ainda mais forte. E se Arthur tivesse descoberto algo pouco antes de morrer? Pense bem. Muitas vezes a vítima não é morta por acaso. Ela é eliminada porque sabia demais. Se Arthur descobriu algum segredo comprometedor, seu assassinato pode ter sido uma tentativa de silenciá-lo. Nesse cenário, Adriana deixaria de ser autora do crime e passaria a ser apenas uma peça dentro de uma armadilha muito maior. Mini gancho. Quem teria poder suficiente para manipular depoimentos e direcionar suspeitas? A resposta pode estar justamente entre aqueles que parecem mais interessados em encontrar um culpado rapidamente. E isso nos faz voltar para Pilar. Sua insistência em condenar Adriana pode ter duas explicações. A primeira é simples. Ela acredita sinceramente que Adriana é culpada. Mas a segunda é muito mais perigosa. Ela pode estar tentando encerrar o caso antes que determinadas verdades apareçam. Se isso for verdade, toda a investigação estaria seguindo um caminho cuidadosamente planejado. E existe algo que reforça essa suspeita.
Até agora ninguém parece estar perguntando quem realmente se beneficia com a morte de Arthur, porque essa é a pergunta mais importante em qualquer investigação. Quem ganhou com isso? Quem teve sua vida facilitada após a morte dele? Quem tinha algo a perder caso Arthur continuasse vivo? Talvez a resposta esteja justamente na pessoa que ninguém está observando. E é aí que mora o maior perigo. Enquanto todos apontam para Adriana, o verdadeiro responsável pode estar comemorando o sucesso do próprio plano. Mas essa estratégia dificilmente continuará funcionando por muito tempo. Novas peças estão entrando no tabuleiro. Novos segredos estão prestes a surgir, e a volta de André pode ser o estupim para uma revelação devastadora. Porque se existe uma coisa que este capítulo deixou clara, é que a história está longe de terminar. Arthur foi empurrado, mas a verdadeira pergunta continua sem resposta. Quem estava ao lado dele naquele momento? E mais assustador ainda, quem fará de tudo para que essa verdade jamais seja descoberta? Agora existe uma pergunta que ninguém consegue ignorar. Se Arthur foi empurrado, quem tinha mais a perder com ele vivo? Essa talvez seja a pergunta mais importante de toda a investigação. Porque quando analisamos os acontecimentos recentes, percebemos que existe uma enorme diferença entre parecer culpado e realmente ser culpado. E Adriana pode estar exatamente no centro dessa armadilha. Vamos observar os fatos. Assim que a perícia confirma que houve uma ação criminosa, as suspeitas rapidamente se concentram nela. Os depoimentos começam a apontar em sua direção. As conversas passam a girar ao redor de seu nome. A pressão policial aumenta. E a opinião pública dentro da própria história começa a enxergá-la como o principal responsável. Mas existe algo estranho nesse processo. Tudo parece rápido demais, organizado demais, conveniente demais. Mini gancho. E se alguém já soubesse que as evidências acabariam apontando para Adriana? Essa hipótese fica ainda mais forte quando analisamos os movimentos de Pilar. A personagem demonstra uma necessidade quase urgente de condená-la. É como se o julgamento já estivesse decidido antes mesmo da investigação terminar. E isso é extremamente perigoso. Porque quando uma pessoa deseja tanto um resultado específico, corre o risco de ignorar qualquer informação que contradiga sua teoria. Mas talvez exista algo ainda mais preocupante. Talvez alguém esteja usando a dor da família para manipular toda a situação. Enquanto isso, a volta de André continua parecendo uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. Dora claramente não reage de forma comum ao retorno dele. Sua preocupação parece esconder medo. E medo normalmente nasce de informação. Quem sabe demais costuma ter medo de certas pessoas voltarem, porque a chegada delas pode trazer verdades que estavam enterradas. Mini gancho. Será que André conhece um segredo que Arthur descobriu pouco antes de morrer? Se isso for verdade, toda a história ganha uma dimensão completamente diferente. Imagine o seguinte cenário. Arthur descobre algo comprometedor, uma informação capaz de destruir alguém, uma revelação que jamais poderia vir à tona. Pouco tempo depois, ele aparece morto. Agora pergunte a si mesmo: foi coincidência? Ou alguém decidiu agir antes que fosse tarde demais? Essa teoria explicaria muitas coisas. Explicaria a rapidez com que surgiu uma suspeita principal. Explicaria o nervosismo de determinados personagens. Explicaria por que tantas pessoas parecem desesperadas para controlar a narrativa. Mas existe um último detalhe que não pode ser ignorado: o apartamento de Arthur. Quanto mais Otoniel insiste para que Adriana e Elisa saiam dali, mais o local se torna suspeito. Porque em histórias de mistério, documentos esquecidos, mensagens escondidas e provas decisivas costumam aparecer justamente onde ninguém quer procurar. E se Arthur deixou algo para trás? Uma carta, uma gravação, uma mensagem, um nome, qualquer coisa seria suficiente para provocar uma explosão na investigação. E talvez seja exatamente isso que alguém está tentando evitar. Porque se essa prova existir, não será Adriana quem estará em perigo. Será o verdadeiro culpado. E quando essa verdade finalmente aparecer, uma das maiores reviravoltas da novela pode acontecer. Afinal, a perícia respondeu como Arthur morreu. Mas continua faltando responder a pergunta mais importante de todas: quem tinha tanto medo da verdade que decidiu silenciá-lo para sempre? Mas existe um detalhe que pode mudar completamente essa investigação. Agora que a perícia confirmou que Arthur foi empurrado, a polícia sabe que está diante de um assassinato. E quando isso acontece, uma pergunta se torna inevitável: quem tinha motivos para tirar Arthur do caminho?
Enquanto Adriana continua sendo apontada como principal suspeita, alguns acontecimentos começam a chamar atenção. Pilar parece determinada a vê-la condenada, enquanto Otoniel insiste para que Adriana e Elisa deixem o apartamento de Arthur. Mas por quê? E se ainda existir alguma prova escondida naquele lugar? Uma mensagem, um documento ou até mesmo algo que Arthur tenha deixado antes de morrer pode ser suficiente para mudar toda a investigação. Ao mesmo tempo, a volta de André ao Brasil continua cercada de mistério. A preocupação de Dora sugere que ele pode saber mais do que aparenta. E se André estiver carregando um segredo capaz de revelar o que realmente aconteceu? Quanto mais as peças se encaixam, mais surge a sensação de que alguém está tentando controlar a narrativa e direcionar todas as suspeitas para Adriana. Mas toda mentira deixa rastros. E mais cedo ou mais tarde, alguém vai cometer um erro. A grande questão é, quando a verdade aparecer, ela vai provar que Adriana é culpada, ou revelar que o verdadeiro assassino esteve escondido diante de todos esse tempo inteiro. Porque a maior reviravolta dessa história pode estar muito mais próxima do que imaginamos.